Quem não me conhece, né, eu sou Sérgio Taldo, ao meu lado aqui Luiz Fernando Bastos, né, estamos organizando e mediando esse encontro, né, fazendo essa coordenação. Agradecemos a todos que estão aqui. Né, o André Dávila já está conosco aí também, conseguiu acertar o seu telefone. Então, o nosso encontro hoje, basicamente, o propósito, o objetivo é a gente estudar, né, debater e conversar sobre a retomada dos negócios na região serrana do Rio de Janeiro. Hoje, dia 16 de setembro, dia histórico, né, vai ficar histórico esse dia. Né? E recebemos aqui com grata satisfação Ladimir Carvalho, @LadimirCarvalho, presidente fundador da Alterdata Software, @Alterdata Software. Né? Podem depois marcar esses arrobas aí e compartilhar nas redes sociais. Samir El Garroui, né? Samir El Garroui 5002, o arroba dele, presidente do Petrópolis Convention Visitors Bureau, do qual o Contra Mais Café também integra e faz parte, sou um membro mantenedor, né, em prol da cidade. André Dávila, @André Luiz Dávila, co-criador da Molinete Educação e Negócios de Petrópolis, da área de educação. Muito bem-vindo, André. E a Alessandra Varanda, @Levaranda, né? A mulher ficou por último, porque vocês já perceberam, eu estou fazendo 90% de todas as lives só com mulheres. Então a Alessandra ficou para o final, em homenagem especial, porque a Alessandra, as mulheres estão dando de 10. E a Alessandra é diretora da Feranda Jeans, @Feranda Jeans, bem-vinda. Vamos endereçar inicialmente, né, algumas perguntas para os convidados, né, para a gente iniciar um bate-bola. Faremos uma pergunta para cada convidado e depois temos aqui uma ou duas ou três perguntas, né, que a gente pode deixar em aberto para quem quiser responder, e depois algumas pessoas que tiverem dúvida podem escrever no chat, né, o Luiz vai estar anotando aí, e esperamos que esse nosso debate seja, né, de bom proveito, que a gente possa inicialmente, né, dar um pontapé e retomar o negócio com todos os critérios, com a questão da Covid, e a gente possa ser referência e exemplo para Petrópolis, região serrana e além. Né, quem quiser deixar os seus vídeos abertos, é interessante que a gente vai fazer um print de tela. Né, quem quiser depois endereçar a pergunta, pode também. E estamos aí. Luiz, eu vou começar aqui com a nossa primeira pergunta. Né, eu vou endereçar a primeira pergunta para o meu amigo André Dávila, da Molinete. André, como é que a gente pode perceber, ou qual seria a percepção do retorno dos negócios na região serrana do Rio? Né, tivemos aí essa época de quarentena, né, estamos tendo uma abertura gradual dos negócios, com algumas restrições, mas como é que a gente pode perceber, você que é uma pessoa que vive em Petrópolis também, né, que tem uma visão bem interessante da cidade, né, trabalhou na área de varejo, tem uma perspectiva boa na área de franquia, conhece muita gente de supermercados, né, de shoppings, né, com a palavra André Dávila, da Molinete. Olá, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Sérgio. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, né? Vamos pensar em perspectiva de negócio. Eu vou falar para vocês que eu estou tendo uma vantagem sobre vocês, que enquanto eu estava enrolado aqui com o meu computador, reiniciando, aquela coisa toda, eu estava ouvindo o papo de todo mundo, né? Então, vou poder dar uns pitacos também em cima né? Tive informação privilegiada, né? Bom, retomada dos negócios na região serrana, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar em região serrana, tá? Porque a gente precisa começar a imaginar a nossa região serrana, né? Como Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e todas as suas atrações, e buscar sinergia nisso daí. Né? Quando a gente fala de Petrópolis, vocês estavam falando aí da Rua Tereza, essa coisa toda, tem N coisas que a gente pode pensar, falar, conjecturar, né? Porque, como todo mundo colocou aí, a gente está num momento agora de mudança enorme, né? de rupturas, né? E que não é só aqui, já era um movimento que acontecia no mundo inteiro. Né? Nos Estados Unidos existe uma expressão hoje que se chama apocalipse do varejo, né? Então, shopping centers fechando, algumas lojas fechando, porque está tendo mudança no modelo de negócio. Né? Aqui na Rua Tereza, a gente colocou, só para colocar a Rua Tereza, né? Há alguns anos, acho que a gente perdeu o time em algumas coisas. Não sei se a Firjão, o Sebrae, os dois juntos fizeram um trabalho aqui na Rua Tereza dizendo, está tendo uma migração para o varejo. Beleza. Né? Todo mundo, está tendo uma migração para o varejo. Isso para o varejo, não estou nem falando para o e-commerce, tá? E aí você chega nas lojas,
da Rua Tereza e o layout ainda era layout de atacado. Sabe? O layout das lojas era um layout de atacado, quer dizer, aquele balcão, a coisa para atrás, né? E sem dar acesso ao cliente, à mercadoria, aquela coisa toda. Então, a gente precisa, de fato, de velocidade. E pensar a cidade com relação a isso. Retomada dos negócios. O Samir estava falando da questão do turismo. Né? Turismo e alimentação foram dois segmentos que foram muito afetados pela pandemia. Né? Extremamente afetados pela pandemia. E a gente tem uma tendência, primeiro, num curto prazo, que ainda é o turismo voo de galinha. Né? Você não tem grandes deslocamentos internacionais, né? A gente não tem grandes fluxos de turismo. Então, a primeira coisa que eu faria, Samir, é traçar um raio aí de 500, 600 quilômetros, né? E trabalhar desse raio para dentro. Tá? É aquele turista que vem, passa o final de semana, se desloca de carro, se desloca... Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que a gente precisa, de fato, integrar. Né? Como você me falou, poxa, eu já abri restaurante, mas eu não consigo abrir os atrativos turísticos da cidade. Né? Vamos estabelecer as regras, vamos estabelecer os protocolos e vamos né, reativar esses atrativos. Tudo com muita responsabilidade. Né? A gente está vendo aí a questão dos bares agora. Nós temos uma vantagem tremenda. Né? A gente pode reaprender com os outros. O que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo. Né? Então, a gente pode reaprender com os outros. O pior é a gente deixar num liberou geral, né? Sem estabelecer os protocolos e fiscalizar esses protocolos, né? E ter que fazer um lockdown de novo. Né? Isso é ruim, né? que acontece. Então, primeira coisa que para a gente começar a pensar em reativar dentro das características da nossa região serrana, eu começaria com um raio, né? Estou chutando aqui, mais de 500, 600 quilômetros para dentro, para a gente começar a reestabelecer essas trocas. Né? Então, em nível de comunicação, em nível de acesso, né? A gente começar a pensar a partir daí. Ok? Ô, Luiz Fernando, só uma pergunta. Mais ou menos 5 minutos para cada um. Como é que você tem feito nas suas conferências? A conversa está tão boa que por mim podia dar 2 horas para cada um que eu ficava aqui. Ok. Eu vou só colocar o Samir. Só não pode o pessoal começar a ir embora, porque o resto, cara, 5 minutos, 7 minutos, que a pessoa achar que precisa para desenvolver o raciocínio. Ok. Beleza. Ok. Eu vou colocar o Samir aqui agora, na frente, apesar dele ser a pergunta número 4, parece que ele tem um compromisso, né? Às 18h10. Samir, você, como você explanou, né, inicialmente, fez uma apresentação bem interessante aí, né? Já deu um aquecimento, né? Antes da nossa gravação oficial. A gente tem aqui um dado que, em 2018, o turismo chegou a pouco mais de 8%, né, do PIB, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O turismo interno e de negócios são apontados como os fatores para a retomada. Né? É esse mesmo cenário, no nosso caso aqui, Petrópolis e região serrana. Né? Você deu vários exemplos aí, Museu Imperial, Casa de Santos Dumont, Museu de Cera, né? Tem vários locais aqui que estão fechados. Né? Inclusive, tivemos recentemente um incidente com 14 bis que caiu, que ainda não foi colocado lá o avião no local. Então, você passa na praça, tá a praça sem o avião lá. Seria esse o cenário? Você tem algum dado aí pelo Petrópolis Convention Bureau, pelas reuniões que você tem tido, junto à Prefeitura, Mercoserra e outros Conventions Bureau de outras cidades? Vamos lá, Sérgio, tudo bem? Muito bom estar com você, tá bom estar com o Luiz, com o Vladimir, a Alessandra, com o próprio André, que está aí também. E é importante dizer, meu amigo, que infelizmente o país já vinha sofrendo de uma crise, né, grande, né, e praticamente o turismo, logicamente, que ele é afetado. Estamos aí 6 meses no período de quarentena e acho que todo mundo aprendeu muito com isso. A gente não tinha um estudo de caso, a gente não tinha pesquisa sobre isso e tudo foi uma adaptação muito grande. Quanto mais turística a cidade, mais ela sofreu. Né? Então, um grande ensinamento foi isso.
né? Nós fizemos várias reuniões, a gente sabe que o turista agora ele vem de perto, no raio como o André Luiz colocou, dentro de um raio de 500, 600 quilômetros, é o eixo Rio, São Paulo mesmo, Minas, Espírito Santo. Temos aí também a clareza que o dólar está alto, que o euro está alto, então esse turista interno ele vai utilizar muito. Quando a gente perdeu o turista, a gente viveu praticamente do nosso turismo interno. O próprio morador foi o que ajudou nessa nossa volta, vamos botar assim. Ele não usa muito a hotelaria, mas ele usa a gastronomia sentiu. A gastronomia ficou aí praticamente com delivery, e nós retomamos agora. Também não entendo muito nessa reabertura dentro de um cenário que abre X e não abre Y com menos grau de risco. Todo mundo fala que o turismo é uma indústria, o turismo não é uma indústria, o turismo é um serviço muito personalizado, onde as pessoas vivem seus sonhos, suas experiências, e é importante que essas pessoas levem uma experiência muito, muito produtiva da nossa região. E quando eu falo dessa integração, porque eu faço parte aí do nosso Serra Verde Imperial, do nosso Mercoserra, da Petrópolis, várias outras entidades, e foi constatado que para a gente sobreviver, a gente precisa estar muito unido, com as ações muito integradas, e que todos nós sabemos a importância da integração do turismo. Porque muitas pessoas que não entendem o turismo, ele acham que o turismo só é hotelaria, só é vir passear. Não, o turismo ele gera não só hotelaria, mas ele envolve a gastronomia, ele envolve a indústria de certos produtos, comércios e serviços de uma forma geral. Então, praticamente todos os eixos, nós já tivemos uma reunião sobre isso, envolve esse turismo. Logicamente, com o nosso amigo Vladimir também, ele entende o que eu estou falando, porque ele é um prestador de serviço, e se essas indústrias, dentro de uma cadeia produtiva, seja ela qual for, dentro da tecnologia, ela, se não tem comércio de uma forma macro, não tem software, né? Então, eu quero dizer que está tudo intrinsecamente muito ligado. Agora, logicamente, que disso tudo aí a gente está aí com uma boa perspectiva. A gente tem que mudar essa concepção de nos reinventarmos, né? De deixar também só de ser cidade de final de semana, como região, e voltarmos aí a ter mais competitividade, aproveitando que as pessoas estão migrando muito do eixo Rio-São Paulo para o interior, né? E tentarmos atrair eventos de negócios também, que esses tenham a durabilidade de 3, 4 até 5 dias, e que eles movimentam muito mais forte a nossa economia de uma forma geral. Não estourei o tempo dos 5 minutos, tá? Tá tranquilo. Ok, Samir. Nós temos que observar o andamento também dos fatos, né? Estamos com a cidade ainda, no caso Petrópolis aqui, está com algumas barreiras sanitárias ainda, né? Isso aí é um ponto também de dificuldade. Inclusive, o meu cunhado trabalha numa dessas barreiras. No final de semana passada, ele disse que de Itaipava ele mandou para casa 200 automóveis, né? Que não tinha assim, um objetivo específico aqui na cidade, né? Então, isso atrapalha um pouco, por um lado, né? E, por outro lado, protege a cidade. Mas vamos ver o andamento dessas coisas, né? E o Convention Bureau está aí, especificamente, né, nesse trabalho. Ô, Sérgio, pois não? Deixa eu atrapalhar só um pouquinho só um pedacinho de nada. Me dá um minuto só. Samir, é para todo mundo, tá? A questão que eu vou colocar aqui é para todo mundo, mas vou focar nos 4, tá? Samir, é do meu entendimento, né, de que a crise ela trouxe várias coisas horríveis, né? A gente poderia enumerar aqui, mas não é o foco. Mas ela criou uma coisa que me parece bastante interessante, é que ela zerou o mercado para todo mundo, né? Tá todo mundo largando mais ou menos igual. Tá todo mundo começando meio que do zero, algumas coisas. Porque fechou tudo, ficou fechado ficou, e agora está voltando. A coisa de uns 3 anos atrás, eu tenho umas coisas assim meio doidas, tá, Samir? Às vezes eu tenho grupos de negócio com mais de 400 empresários, eu estou como diretor lá na Rede Petro Rio, eu faço umas coisas assim meio doidas, eu sou muito motivado para fazer as coisas. Mas eu vou voltar a 98, Samir. Primeira vez que eu fui na Disney. Eu comprei um pacote e o camarada me pegou do aeroporto que eu desci lá, ele me botava no ônibus, me levava para o parque, do parque ele me levava para o restaurante que ele queria, do restaurante ele me levava para a loja que ele queria. Eu só vivia na Perfume Land, né? Porque o ônibus não me levava para outro lugar, né? Eu ia sempre nos restaurantes que ele queria, nos parques que ele dizia. Estou pegando aqui um exemplo grande, que é a Disney. Uma vez, há 3 anos atrás, numa palestra lá no Cicomércio,
Eu falei assim, qual é a dificuldade de Petrópolis criar alguns programas de fim de semana em que o ônibus tem um roteiro certo dos lugares aonde ele vai passar, sabe? Para fazer esse turismo que você acabou de citar, que eu acho fantástico. Para nesse dia aqui, vai parar para almoçar no Arcádia, nesse dia que vai passar na loja tal, nesse dia vai passar na loja de doces finos, depois vai visitar a catedral, porque o cara que não conhece, ele quer isso mesmo, ele quer entrar lá dentro do turismo desse ônibus para poder fazer. Qual é a dificuldade nossa de botar isso em prática? Porque falar, eu estou te falando, 3 anos atrás eu falava isso. O que aconteceu? Nada. Eu vou tentar dar em 1 minuto, sintetizar isso. Nós temos aí os nossos locais de recepção de turistas, né, um no Quitandinha e um no Bingen, vamos botar dessa forma. E uma das primeiras coisas que eu e a nossa diretoria nós comentamos que aquele, principalmente do Quitandinha, poderia virar um centro de apoio ao turista, né, parar por amostragem ali, alguns carros, algumas vans, alguns ônibus, ali ter os nossos amigos guias, né, ter café, ter danças alemãs, italiana, portuguesa, seja lá as danças que forem, para poder bem receber esse turista e ali orientar. E mais do que isso, nós somos uma cidade praticamente universitária e termos a coleta de dados, da onde esse turista vem, para onde esse turista vai, o seu poder de compras. Então, isso tudo era muito fácil de se fazer através dessa integração. Mas, infelizmente, às vezes, articulações elas não vão para frente. Então, isso seria uma coisa muito importante para poder orientar. Igual você chega numa cidade, você para, você tem um mapa, onde que eu estou, quero me localizar, onde que tem um restaurante assim, com preço mais ou menos assim, com perfil assim, um fundi, seja lá o que for. Você também quer ter a liberdade. Logicamente, se você vem numa excursão, aquilo ali vai ter um guia que já vendeu um pacote, já sabe para onde vai levar, já está de consenso com todo mundo. Mas, mesmo assim, as pessoas querem saber, querem se localizar, elas querem mais do que ser recebidas, elas querem ser acolhidas. É totalmente diferente. Então, por isso que as nossas cidades elas têm esse requinte, porque nós não temos grandes hotéis de rede, nós temos, a maioria são pousadas, nós não temos grandes restaurantes, os nossos restaurantes são de alta gastronomia também, então a gente precisa receber, sim, bem melhor o nosso turista e tentar fazer que ele leve experiências muito satisfatórias. Dentro do Convention, a gente tem uma linha que a gente fala assim, a gente não quer receber 3 milhões de turistas. A gente quer receber, sim, um turista que ele gere receita e renda, porque muitas vezes eu digo assim, quantas pessoas passam no Museu Imperial? 400 a 500 mil. Quantas pessoas visitam Petrópolis? 3 milhões de pessoas. Então, estou dizendo praticamente aí, a cada 4, 5 pessoas, uma só visita o Museu Imperial. Então, é a mesma coisa que eu ia a Paris e não visitar a nossa torre. Então, é um turista que, teoricamente, a gente não sabe o que ele faz. E a gente precisa dessas informações. Saber por que ele não vai a Rotereza, saber por que ele não vai a Itaipava. Isso é uma sugestão. Samir, Luiz, posso entrar só nesse ponto aí? Sabe o que acontece, gente? E hoje, andando na cidade, eu vejo isso bastante. Pô, já cansei de socorrer turista na rua, porque não falava português, não sei o que, estava perdido, com um mapa de restaurante na mão, o restaurante faz aquele mapinha camutenga no verso do panfleto do restaurante. Cara, olha, primeiro que turismo, né? E quando a gente pensa turismo, tem que ser uma coisa multidisciplinar, né? Como você colocou, Samir. O cara vai, faz compra, faz... Agora, por que a gente não pensa, sabe, num aplicativo, numa coisa assim, que todo mundo vem, já que o cara vem sozinho, a gente pensa num aplicativo e o cara consegue, por ali, montar o roteiro dele, né? Você quer fazer o quê? Eu quero fazer compras mais gastronomia, né? Você quer fazer compras no primeiro distrito ou você quer fazer compras também em Itaipava, não sei o quê? Qual é o teu interesse? Você quer fazer turismo cervejeiro e mais compras? Beleza. Você quer fazer turismo histórico, mas não sei o quê? E ele consegue montar um pacote, né? E, pô, por que não usar lá no pórtico lá do Quitandinha, nessa coisa de acolhimento ao turismo? Por que ele não pode comprar os ingressos? Pelo menos nos museus privados, né? No Museu da Boêmia, no Museu de Cera, já que talvez a gente tenha uma dificuldade aí com os públicos. Quer dizer,
criar esse tipo de facilidade, né? E esse tipo de interatividade, porque é muito turista que chega aqui, de fato, ele chega sozinho. Né? O que chega guiado, o que chega no ônibus, Luiz, esse aí já está, né? Ele já está com o pacote dele fechado. Né? Mas o cara que chega sozinho, procura uma pousada, não sei, né? Um hotel, e de repente, sei lá, a gente faz um aplicativo, faz né? Uma realidade virtual, ao invés de você caçar Pokémon, você está passando em frente a um prédio histórico e você vai caçar o cara que morou naquele prédio, que viveu naquele prédio, sei lá, sabe? E cria essa coisa da interatividade, e aí, obviamente, você converge também com o turismo, com o comércio, com os restaurantes, você cria voucher de desconto, sei lá, né? Mas eu acho que se a gente não criar esse tipo de experiência também, a experiência turística integrada, a gente vai ficar, imprimindo papel ainda, que o cara vai olhar, vai anotar um telefone ali e vai jogar fora. Né? Não sei. É só uma sugestão. Eu achei ótimo, mas assim, vamos deixar aquilo só um desafio para poder até fluir a live, mas vamos deixar aqui um desafio, né? Por que as pessoas que estão hoje como destaque nessa live foram escolhidas para falar aqui hoje? Primeiro, porque são da região serrana, e a gente está falando da Serra. Eu tenho uma pessoa aqui que é especialista em turismo, uma que é especialista em comércio, uma que é especialista em negócios e uma que é especialista em sistemas e negócios, né? Pós-pandemia, que eu já vi vários trabalhos dele, está dando show. Vamos juntar toda essa expertise, não aqui nesse fórum, mas vamos marcar, o Sérgio usou uma palavra que eu gosto muito, vamos fazer um marco a partir da data de hoje para botar em prática isso tudo que a gente conversou, porque não dá mais para ser amador, senão a gente daqui a 2 anos está chorando as mesmas mágoas de hoje. Porque não tem, porque o cara chega lá, está procurando um mapinha na mão e não sabe onde está, entendeu? E não adianta esperar, com todo respeito ao poder público, que ele faça isso. A gente já esperou, né? Então vamos pegar e vamos fazer, porque é o que a Alessandra tem ali. Você olha aí pela janela dela, né? Podia ser muito pior se não tivesse aquela vista, aquela cidade toda que está ali. Estendo aquilo tudo ali, o resto dá um jeito. Está fechado ali o microfone dela. Exatamente. Desculpa aí, Sérgio, acabei me E falando em região serrana, tanto a Petrópolis, Teresópolis, quanto a Terê-Fri podem virar maravilhosas estradas parque, né? E transformar isso. Imagina você fazer... Sabe? Aí o cara fica aqui na região. Passa um dia aqui, passa um dia em Teresópolis, passa um dia em Friburgo, né? Vai curtindo a estrada parque. Enfim, e tem coisa que já está implantada. É só a gente, né, organizar. Alessandra, você tentou falar e estava fechado o seu microfone. Só vou fazer uma coisa aqui. Alessandra, segura um minuto aqui. Vocês estão vendo essa caneca de cubo aqui? Ó? Eu tenho usado essa caneca aqui com o Vladimir, com o Dávila, em algumas lives. A gente está tentando desvendar o cubo mágico para a gente montar esse cubo mágico aqui e fazer com que isso aqui seja perfeito e a região serrana realmente bombe e mereça aquilo que realmente ela deve ser. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar a Alessandra agora. O Vladimir vai aguardar um pouquinho. Enquanto a Alessandra está com esse final de tarde maravilhoso aí. E a gente vai conversando, vai pensando e vamos anotando perguntas, tá? Alessandra, o comércio vem de uma crise econômica muito pesada, a gente sabe disso, né? Já se falou da Rua Tereza, já se falou, né, de várias crises pelas quais passamos aí. Em 2020, quando parecia que ia tudo se recuperar, veio a pandemia. Na sua visão, na sua experiência, como você falou, a Feranda não é só de Petrópolis, né? A Feranda tem lojas pelo Brasil afora, e você é uma pessoa estudada, teve lá fora também, né? Estudou em Universidade Americana. Quais dicas, né, a gente pode ter para que a gente consiga voltar a vender e fazer novos negócios na cidade? Algumas delas já foram faladas aqui. Você poderia aprofundar, né, e trazer mais alguns tópicos importantes para nós? Aproveitando que você está com uma visão aí maravilhosa do fim de tarde, abre o teu áudio aí. Bom, abri. Tudo bem. Então, quais são as minhas dicas? Primeiro, foi muito interessante escutar o Luiz Fernando e, na verdade, eu quero discordar. Te dar licença aqui para discordar veementemente do que foi dito e, ao mesmo tempo, pensar que, pela primeira vez, eu também tive aqui um insight, uma luz, de que a gente está no mesmo barco. Apesar de setores diferentes, a revitalização
traz uma revitalização para todo mundo, principalmente o setor imobiliário, que é, como o Samir disse, que é o meu interesse de verdade. Eu discordo da excursão, porque o que a gente tem que fazer é criar nossas empresas, elas têm que ser verdadeiramente atrativas, nossa região, nossa empresa. Eu não quero uma pessoa que venha para a cidade com assim, até porque não existe mais esse consumidor, tá, Luiz Fernando? Essa é a minha opinião. As pessoas hoje têm acesso à internet. O André falou uma coisa mais próxima do que eu acredito ser um potencial futuro, que é criar um aplicativo. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem um amigo. Existem até amigos que você cria virtualmente quando você quer visitar uma cidade, desde aplicativos de namoro, que a pessoa conhece, bota ali quem é que mora na região. Então, acabou essa excursão de 1998, não existe mais. A gente tem que acordar, na minha opinião, para uma realidade em que, se nosso negócio não é verdadeiramente atrativo, não vai ser um guia me forçando o cliente ali na feiranda. Eu não quero esse cliente, sabe? Eu quero o cliente que olhe meu Instagram e se apaixone pela minha roupa. Ou que esteja passeando na Rua Tereza, entre por um acaso na minha vitrine e se apaixone pelo atendimento que ele vai ter. Porque os clientes estão muito mais conscientes. Essa é a realidade. Ele pesquisa a pousada, ele vê a foto, ele se apaixona muito mais pelo café da manhã do que pela foto do quarto, tá? Vou dar, fica aqui a dica. Então, acredito que nós possamos nos unir para criar, sim, talvez ter ideias, uma ideia para o negócio do outro, mas com uma consciência muito forte de que trazendo cabresto não funciona mais, porque esse cliente, como o Vladimir disse no começo, ele acessa a internet na mesma hora e sabe que existem outras lojas, sabe que existem outros restaurantes, então ele vai ficar mais chateado. Então a gente só vai trazer um ônibus, a gente não vai trazer os amigos dele, a família daquela pessoa inteira e todos os amigos. A gente só vai trazer ele vai falar, pô, o cara me levou num restaurante ruim, depois queria que eu fosse numa loja, eu não gostei. Então acredito que a essência, a verdade é que tem que surgir as grandes marcas, os nomes, que seja Petrópolis como uma marca, tem que ser vista como assim, olha que lugar lindo, vamos visitar. O acolhimento realmente é difícil ser substituído. No pórtico ele poderia ter uma central de informação, uma digitalizada, com certeza, ou alguém recebendo, falando bem-vindo, também o calor humano nunca vai ser substituído. Porém, não acredito, desculpa, eu não consigo, eu sou obrigada aqui a discordar. E voltando à sua pergunta, Sérgio, eu vejo que depois dessas dificuldades todas, fica o momento de voltar com tudo. Não acredito, não vejo dificuldades para a gente voltar. Claro que vai ser difícil pagar todas as contas que ficaram atrasadas devido ao período de pandemia, mas os clientes, a vontade do ser humano em viver foi reativada, a meu ver. Então, o cliente quer mais para ir para bar. Por que está tendo muita aglomeração? Porque as pessoas querem mais viver a vida. Quem ficou vivo, quem está vivo, quer mais viver a vida, vestir uma roupa nova, ir para uma balada, apesar de ainda não estarem liberadas. Então, a minha dica é revitalizar e ser verdadeiro com o seu produto, ser honesto, ele tem que ser bom, não dá para ser amador mais. Essa jaqueta da Fernanda não pode ser ruim ou a pessoa foi lá comprar pelo cabreiro. Desculpa, eu tô me embolando com essa palavra, não sai de jeito nenhum. Então, assim, essa é a minha visão. Perfeito. Olha, eu estou vendo várias carinhas aqui e tem alguns nomes que eu não conheço. Né? Para quem não me adicionou ainda, né, @Sérgio Taldo ou o Taldo Sérgio, como todos já conhecem, lá nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. O Luiz Fernando está registrando o nome, as perguntas, né, de todos. A gente está levantando aqui o chat com as dúvidas, informações que vão ficar registradas, né, para a gente depois poder participar. Samir, parece que tem aí um encontro, né, Samir? Às 18h10. Sim, sim. Então, temos mais 5 minutos aí. Eu vou passar agora a pergunta para o Vladimir, né, sem delongas. Vladimir, temos aqui o seguinte: a queda da produção causou muitas dificuldades e o desaparecimento de postos de trabalho. Né? Inclusive, esse é um assunto que tem sido discutido muito aí em todas as lives, sobre a questão da reinvenção dos negócios, a pessoa se readaptar, se recriar, né? Usar os meios digitais, não é?
como é que podemos lidar com o desemprego e o desaquecimento das vendas? Né? Você que tem uma empresa aí com praticamente 1 milhão de clientes, não é isso? Alguns milhares, né? Você vai dizer o número correto aí de clientes no Brasil inteiro, né? Uma empresa de software, e como você já falou em uma ou 2 ou 3 lives comigo, né? Praticamente o planejamento estratégico, o planejamento financeiro da Alterdata para 2020 foi colocado por chão e vocês estão tendo que refazer de forma muito ágil, porque o que foi planejado para 2020 não funciona, né? Como é que você percebe isso? Qual é a sua visão? Eu acho, Sérgio, que essas colocações que está todo mundo fazendo, eu acho que tem muita pertinência sobre alguns aspectos. Eu concordo com a Alessandra em uma série de colocações que ela fez. Concordo também com o Dávila em relação ao aspecto do que ele chamou de ao redor do 300 quilômetros, esse exemplo que ele deu. Na verdade, o nome que tenho mais ouvido sobre isso é o turismo de vizinhança. Eu já gravei alguns vídeos sobre isso, falando sobre turismo de vizinhança, a importância, num raio em volta de onde você está, de haver sinergias. Porque quem está, por exemplo, em Petrópolis, foi ver o museu, pode vir em Teresópolis, nós temos os parques nacionais mais lindos do estado, estão em Teresópolis, não estão em Petrópolis, mas a parte histórica da Serra não está em Teresópolis, está em Petrópolis. Ou seja, a gente tem uma troca, a gente pode ter coisas que levem até para outras regiões. Nós temos Ibitipoca, aqui do lado, um local lindíssimo. Quem vem na região, se tiver uma van levando as pessoas em Ibitipoca, o cliente vai cair duro de apaixonado. E ele vai estar num hotel em Petrópolis, ou Itaipava, no meio do caminho. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer nesse sentido, que tem a ver com a pergunta que o Sérgio está falando. Quando nós estamos falando de reinvenção, nós estamos falando de coisas que vão ser desconstruídas e coisas que vão ser construídas. Então, a gente tem um turista seletivo, como a Alessandra falou, que ela quer o turista de qualidade, concordo 100% com ela. Eu não acredito no aplicativo, não acredito. Essa história do aplicativo, você imagina quantos aplicativos tem que botar no celular de cada um? Cada cidade que você vai tem que ter um aplicativo? Não, inviável. O que nós temos que usar são as plataformas específicas para isso. Por isso existe Booking, TripAdvisor. Eu viajo para tudo quanto é lugar, no Brasil ou fora do Brasil, só uso o TripAdvisor. Eu não fico instalando aplicativo de Paris, pô. Quando eu vou em Londres, tem que instalar o aplicativo de Londres. Quando eu vou em Madrid, tem que instalar o aplicativo de Madrid. De jeito nenhum. Então, o que eu faço? TripAdvisor. E o TripAdvisor é a plataforma mais famosa do mundo para isso. Cheguei lá, já vi todas as atrações, Agora, tem que ter o que a Alessandra falou, nós temos que ter produto. Um produto bacana, que a gente pode usar como exemplo, é o que está acontecendo na Rota Cervejeira. Aqui em Teresópolis, tem vans aqui, que começa a rota em Petrópolis, lá na cervejaria, circula por algumas cervejarias, vem em Itaipava, vem a Teresópolis, vai na nossa cervejaria aqui, passa em várias cervejarias artesanais pequenas, vai em Friburgo e retorna com o pessoal. Já existe isso. Não está divulgado, ninguém sabe, ninguém fala, não está em lugar nenhum. Ou seja, isso são inúmeros produtos para complementar perdas de postos de trabalho que vão acontecer em alguns segmentos. Por exemplo, segmentos de tecnologia. As pessoas estão falando, está todo mundo ficando desempregado. Eu não sei se vocês sabem, a Alterdata está contratando. Sim. Mês passado, nós contratamos 60 pessoas, no mês passado. 60. E estamos com mais 50 vagas abertas. Nós estamos contratando, porque as coisas estão voltando a aquecer. Nós podemos ser as 3 cidades, não é só turismo, nós podemos ser o maior polo de tecnologia do Brasil. O Brasil está precisando, no mundo inteiro, de programador, gente. Programador é um cara que vai ao hotel, é um cara que compra a roupa linda da Feranda, é o cara que ganha 5 mil. Eu tenho programador nosso que ganha 12 pau por mês. Vários. Esse cara compra coisa chique, esse cara fica em hotel, esse cara gasta combustível, ele paga o colégio mais caro para os filhos e não polui, não estraga, não tem trânsito de caminhões, não tem nada. O mundo inteiro há um déficit de programadores. Se nós tivéssemos aqui na região grandes polos de tecnologia, nós poderíamos estar vendendo serviço para o mundo inteiro. Não é serviço para a nossa calçada. Nós podemos estar vendendo serviço para a Europa, para os Estados Unidos. Eu perdi funcionários recentemente para empresas europeias. O cara está trabalhando aqui em Teresópolis para uma empresa lá na Europa.
É possível fazer isso. Então, o que eu vejo, Sérgio, na verdade, o desemprego que vai acontecer, ela vai acontecer, na grande maioria, no desemprego de baixa qualificação. Tudo que é mecânico vai ser automatizado. Tudo que não é pensante, tudo que é tarefa vai ser executado, vai ser automatizado. A Alterdata hoje usa robôs de atendimento. A gente usa chatbots com inteligência artificial atendendo clientes. O nosso chatbot já substitui 12 funcionários. 12 pessoas que até 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu tinha 12 pessoas atendendo o cliente, emitindo boleto, renegociando o título, fazendo essas coisas. Acabou, não preciso mais. Ah, você demitiu os 12? Não. Eu dei treinamento para ele estar em funções para ganhar mais do que o que ele fazia. Porque o que ele fazia era tão idiota que um computador podia fazer. Era tão simples que uma máquina podia fazer. O que as empresas têm que fazer e a gente, como instituição, que pode fazer? É capacitar essas pessoas de baixa qualificação e ir elevando o nível, e subindo o nível deles, para cada vez eles estarem numa posição um pouco diferente do que as posições que muitos estão, porque a tarefa vai ser substituída. Então, eu não vejo que vai acontecer assim, grande desemprego em massa. Eu vejo uma migração. Vai acontecer de algumas pessoas não se adaptarem? Vai. Vai acontecer de um ou outro não migrar para esse novo mundo? Não tenho dúvida, vai acontecer. Mas isso vai ser ao ponto de dar um caos? Não, não acredito. Não acredito. Eu acho que essa migração vai ocorrer. As 3 cidades juntas aqui, nós temos um poder enorme se trabalharmos juntos. Trabalhar isolado, a magia não acontece. Nós precisamos é conectar uma coisa com a outra. Nós precisamos é fazer com que essas cidades se falem e tenham esse tal desse turismo de vizinhança. Eu fiz vídeos sobre isso até pouco tempo atrás, falando não é da nossa região, não, é do Brasil inteiro. Quem está lá em Brasília, por exemplo, o cara não pode viajar, cara. Do lado de Brasília, ele tem Caldas Novas, que tem uma área quente lindíssima. Ele tem as chapadas lá, sensacionais. Ele tem que criar um mecanismo em volta. A nossa região aqui é a mesma coisa em volta. E nós demos uma sorte que a maioria não dá. Nós estamos do lado do Rio de Janeiro, cara. Do lado da segunda maior metrópole do Brasil, cara. Brasília está ferrado, coitado. Está lá no meio do centro-oeste. Outras cidades do interior estão isoladas. Nós estamos do lado do segundo maior aeroporto do país. Essa estrutura de transporte, esses caras podem vir ali no Galeão, tem ali as vans, já traz as pessoas para fazer todo o tour. Agora, eles vão vir como? Com cabresto? Igual a Alessandra falou? De jeito nenhum. O cara vai consultar o TripAdvisor, cara. Por exemplo, agora em novembro, eu programei, alguns aqui devem saber, eu tenho um esporte que eu gosto muito, eu tenho um Jeep de fazer trilha, desses com pneuzão, que entra na lama, tal, esse tipo de coisa. Agora em novembro eu vou fazer uma expedição. Nós vamos em 15 Jeeps para Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Vai dar um trajeto de uns 6.000 quilômetros aproximadamente. Como é que eu fiz a programação? TripAdvisor. Onde que eu vou ficar? Estou olhando lá a foto e tudo, pegando comentário, perguntando para as pessoas que estão escrevendo ali. TripAdvisor, cara. Então, esse é o mundo novo. A gente tem que estar numa outra dinâmica para fazer com que a nossa cidade realmente, ninguém vem aqui por favor, mas que tenha uma estrutura para trazer as pessoas falarem que é bacana ir ali. E nós temos do nosso lado o Rio de Janeiro, um monte de gente lá que não sabe o que faz final de semana, querendo vir para cá e não sabe o que faz aqui. Há uma desconexão, um vácuo, um buraco aqui no meio. Um monte de gente que podia estar sendo informado lá embaixo. Então, eu acho que as 3 cidades juntas podem fazer muito. Eu acho que a gente está num momento privilegiado, não estamos num momento de problemas, só que nós temos que reinventar a cabeça dos empresários locais, né? Que muitos deles estão olhando a própria calçada. E isso me incomoda profundamente. A gente tem hoje 50.000 clientes ativos, a Alterdata tem 1.800 colaboradores hoje. Isso dá aí 1 milhão de usuários que usam nossos sistemas todos os dias. Então, eu converso com muito cliente e grande parte das empresas médias e pequenas, elas estão olhando muito próximo dela, muito o terreiro dela. E tem mercados distantes, um pouco mais distantes, que as pessoas não estão vendo, né? E perdendo, assim, grandes oportunidades. Eu acho que grupos como esse nosso aqui podem sair ideias espetaculares, mas nós temos que ser muito provocadores
de uma forma de gerar desconforto nesses empresários para eles realmente pensarem um pouco diferente do que estão pensando hoje. Né? É isso que você está comentando. Inclusive, temos aqui em Petrópolis o Serra Tech, né, com um polo de tecnologia e um supercomputador Santos Dumont atrás ali do Hotel Quitandinha. Isso aí tem que, como você falou, a gente tem que colocar um tubarão, que é um dos capítulos do seu livro, né, Dicas de Gestão de um Empreendedor, para botar um tubarão realmente dentro do aquário deles e dizer assim, olha só, o que vocês estão fazendo aí? Vamos transformar, vamos modificar. Isso que você tem comentado, Vladimir, a gente tem acompanhado nas suas lives e também em outras lives, a questão do trabalho. Imagina nessa expedição que você vai fazer lá para o sul, para o Chuí, em cada cidade você tem um aplicativo de cada cidade. Não dá, cara. O máximo que vai se utilizar o TripAdvisor ou o Google Maps, né? Que você não, pode... essas expedições, cara, a gente, por exemplo, agora ano passado eu fiz uma para a Amazônia. Nós fomos em 12 jipes fazer a Amazônia inteira, a Transamazônica, no meio do mato. Eu estava assim, a 100 quilômetros de uma cidade, eu já estava no TripAdvisor vendo onde eu ia almoçar, cara. Sim. No meio da floresta, Então, esse que é o esquema. Agora, as pessoas têm que estar conectadas, porque muitos lojistas, muitos donos de restaurante não estão nessas plataformas. Uhum. Aí ele não tem cliente de fora, não entende por quê, cara. Não entende, não sabe. Não, mas a minha pousada... Olha o que aconteceu comigo em Cunha. Eu fui fazer um passeio pela Estrada Real. Dormi em Cunha. Não sei se vocês conhecem Cunha. Está na Dutra ali, perto de Paraty, na parte de cima. Fiquei numa pousada. Aí não tinha ninguém, porque era durante a semana, eu, a esposa e o casal da pousada. Aí eu comecei a falar com a área de tecnologia, do TripAdvisor. A dona da pousada falou assim, eu não acredito nisso não. TripAdvisor, para mim, é uma armação. Eu falei, é mesmo, cara? Por que você acha que é uma armação? Ela falou assim, porque eu pedi a minha sobrinha para votar na minha pousada e fazer um monte de elogios. Eles não publicaram. Aí eu falei, yes! É por isso que eles são bons. E ela falou assim, como assim? Eles sabem que é sua sobrinha. Eles sabem que é sua sobrinha e isso não tem valor. Então, como é que eles sabem disso? Eu falei, é aí que está a magia. Uhum. Você quer apostar que se eu postar, eles vão colocar no dia seguinte? Porque eu sou nível 5 do TripAdvisor, né? E eu não falei isso para ela. Eu postei, o negócio foi pro ar na hora, mais ou menos. Quando eu fui jantar, ela falou, já estava. É essa a inteligência. Os empresários dessas pousadas menores não têm noção do poder da inteligência artificial que está por trás. Então, quando você tenta burlar, meu irmão foi lá e votou. O troço sabe que é teu irmão, cara. Ele sabe que... ele está olhando por trás, sabe o relacionamento que tem, sabe que isso não tem peso, não tem relevância. Se não tem relevância, eu que vou lá essa pousada depois, eu tenho que ter... Eu quero credibilidade para saber se aquela pousada é legal. O irmão dele não me interessa, eu não quero saber o que o irmão dele acha, quero saber os clientes. Então, a gente pode treinar os caras de pousada, treinar as pessoas de hotéis com outra visão para entender de fato o quanto que essas plataformas tecnológicas são aliadas e não problema. O Booking, o poder do Booking, cara, nas redes, consome um recurso do hotel. Consome, igual o iFood, consome. Mas sem ele você tem 30%, 40% menos de clientes. As pessoas têm que saber disso. Mas muitos não se envolvem com esse tipo de coisa. Isso que eu acho que é importante, a gente tentar criar um mecanismo de conscientização dos empresários locais. Né? Sim, com certeza. Estou olhando o nosso tempo aqui, né? O Samir tem um compromisso, né? Vamos passar a palavra para ele com as suas considerações finais, que não são finais, né? Finais nesse momento, mas depois as coisas vão continuar. Parece que a Alessandra também tem um compromisso às 18h30. Né? A gente começou num aquecimento de meia hora, né? E iniciamos, mas tudo dentro do nosso controle. Obrigado, Vladimir. Samir, com você a palavra. Vou brincar com o Vladimir, não pode deixar o microfone aberto com o Vladimir, não, porque ele usa o tempo dos outros. Mas vamos lá, pessoal. Vou falar a linguagem do Vladimir. Infelizmente, Vladimir, hoje nós temos várias planilhas, nós não temos um sistema de integração. Então, cada segmento usa uma planilha. Logicamente, o ideal é que todos nós usássemos e divulgássemos uma mesma plataforma, estou falando voltada para o turismo. E, meu amigo, as coisas às vezes também não são uma equação perfeita, igual a gente fala da fórmula do sucesso, da localização, hospitalidade, acessibilidade. Infelizmente, as nossas cidades elas precisam de uma coisa chamada infraestrutura.
tá? Para a gente poder crescer e se desenvolver, a gente precisa dessa infraestrutura. Eu vi alguém que tinha perguntado a respeito de transporte, de trazer essas pessoas. Nós, empresários, muitas vezes queremos fazer, mas às vezes nós temos as nossas limitações. Tá? O empresário ele precisa enxergar a competitividade e a vantagem daquele negócio, tá? Porque hoje a gente tem um real, a gente não pode errar, né? A gente não pode se dar mais o luxo de investir e não ter taxa de retorno. Agora, nós sim queremos uma cidade inteligente, nós queremos uma cidade integrada. Agora, essa infraestrutura que eu falo de logística, principalmente aí da nossa 040, da Telefree, né, isso tudo é muito importante. A gente tem aí o nosso Parnaso, mas a gente sabe também das dificuldades da infraestrutura. O turista, infelizmente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele quer conforto. Eu também já viajei o Brasil todo, grande parte do mundo, e a gente sabe daquilo que a gente vai. Quando eu vou para a Transamazônica, eu sei que eu vou precisar de um carro 4x4, vou enfrentar lama, e aquilo vai me satisfazer. Se não tiver lama, aquilo não me satisfaz. Agora, a gente também precisa, de algum momento, como o Vladimir falou, de ter ali pelo menos um sinal de internet, onde eu posso usar lá o meu book, meu TripAdvisor, para poder saber onde que eu estou, e posso fazer uma reserva com muita mais facilidade. Agora, já que a gente está falando de região serrana, muitas vezes, quando eu falava dentro do Mercoser, a gente precisa ter nosso calendário de eventos integrado, né? Porque quando o turista sobe, ele, poxa, está tendo isso, está tendo Petrópolis Gourmet agora em novembro, em Petrópolis. Tá, pô, estou saindo daqui, eu quero visitar a cervejaria Teresópolis. Ele quer saber da rota cervejeira. Nós sabemos disso, agora a gente precisa de tudo isso integrado. Muitas vezes nós pedimos aqui, por que a gente não tem um ônibus turístico na nossa cidade? Nós, todos os hoteleiros, a rede gastronômica, vendendo aquele passaporte de 24 horas, igual tem nas maiores cidades brasileiras, igual tem em Gramado, igual tem na Europa. Por que não temos um ônibus saído direto do Galeão, vindo para Petrópolis ou para Teresópolis? Então, são essas perguntas que muitas vezes falta a gente integrar essas ações. Numa linguagem simples, nós temos muitas planilhas de Excel e poucos sistemas operacionais de gestão integrada. Mas eu tenho certeza que com a união, a integração dos empresários, das entidades, né, e dos nossos municípios, nós vamos conseguir chegar a um lugar bem melhor num curto período de tempo. Eu acho que isso que é importante. Sérgio, mais uma vez, Sérgio, Luiz Bastos, Vladimir, Alessandra e André, Luiz Dávila, eu quero deixar um abraço a todos. Tá? Não sei se tem alguma pergunta antes de eu sair ainda, Sérgio, que eu possa responder de uma forma muito rápida e precisa. A princípio temos aqui, Samir, mas a Alessandra tem 7 minutos. Não sei se ela ainda está conectada aí. Seria uma pergunta aberta aqui, que pode ser direcionada a você, né? O que o futuro reserva para a região serrana do Rio de Janeiro no mundo pós-Covid-19? Algumas coisas já foram faladas, inclusive você comentou sobre a questão das planilhas, que não são convergentes, né? Se teria mais algum dado nesse sentido. Eu acho que a gente ainda vai viver grandes momentos de grande dificuldade. Na realidade, não são só as nossas ações. O turista, veranista e as pessoas perderam o poder de compra. Tá? Isso é fato. Nem todo mundo está contratando aí, como o nosso amigo Vladimir. Nós temos que gerar também. Nós sabemos que Japão é Japão, Brasil é Brasil. Estou falando que muitas vezes nós não conseguimos mudar do dia para a noite no interruptor de ser o país das bananas e virar o país da tecnologia. Isso demora tempo, e a gente tem que se preocupar também com essa parte do comerciário, que muitas vezes essa adaptação demora, essa capacitação também demora, e ele precisa da empregabilidade para ontem, não é para hoje, nem para amanhã, até porque quem está dentro ali do ecossistema como eu, que recebe input de todo o segmento turístico da cidade, da hotelaria, da gastronomia, da indústria, do comércio, dos serviços, a gente sabe das necessidades, principalmente da integração desse setor, principalmente de quem está na ponta, né? Estou falando aí de governança, estou falando aí da parte de comerciários, que são as pessoas de ponta, que eles, teoricamente, eles não têm a tecnologia de acesso. E, logicamente, que a gente sabe da importância da tecnologia, a gente sabe disso. Agora, hoje, a gente tem o turismo com a mola principal das nossas cidades, porque o turismo, ele não, Deus nos deu aí um Parnaso,
alguém trabalhou para construir um museu imperial, um palácio de cristal ou uma granja Comari, e a gente precisa, no curto período de tempo, mobilizar isso e dar uma infraestrutura adequada para botar isso que nós temos para poder rodar e gerar emprego e renda. É isso. Ok, Samir. Muito obrigado pela sua participação, né? E nós vamos caminhar para o encerramento em mais 20 minutos no máximo, né? Porque todos têm também seus horários, né? E não vamos ficar aqui a noite toda, apesar de que o papo está muito bom, gostaríamos que pudéssemos continuar, inclusive fazer uma ata já de pronto, como um marco nesse momento. Não sei se... Um grande abraço a todos, Sérgio. Um abraço, Samir, muito obrigado, muito boa noite. Eu não sei se o Alessandro ainda está aí, se já saiu. Deixa eu ver. Tô aqui. Está contigo aí, Alessandro. Sim. Né? Carinhosamente, Lelê, minha amiga Alessandra Levaranda, né? As suas considerações, né? Eu já entendi, você quer sair antes que a noite caia, né? Para a gente ter esse céu aí maravilhoso, né? Vai ter... obrigada, Sérgio. Não, realmente eu tenho um compromisso aqui, porque não estou todo dia em Petrópolis, então quando eu estou aqui acaba que eu estico meus dias. Mas eu gosto muito do papo, acho interessante que a gente consiga, mesmo devagar, tentar se unir. Essa pandemia trouxe exatamente a luz para a união, para a questão de que não adianta você estar vivo sozinho, não adianta só existir a Alterdata se não existirem os outros. A concorrência é saudável, eu não quero ser a única loja de roupa na Rua Teresa, jamais, nem a única loja. Então, acredito que a gente deva tentar se unir, nem que precise outros e outros diálogos como esse. A minha colocação final é que eu acredito sim, já estou vendo a retomada acontecer. Acredito que a Fernanda fez 50 anos em março, então a gente já passou por momentos muito piores, não é a primeira pandemia mundial também. Não me assusta, é difícil, não estou dizendo que seja fácil, mas com certeza fica mais leve se a gente puder unir as cabeças e trazer o público para essa cidade que realmente é maravilhosa. É a maior cidade, acho que, da região serrana, provavelmente acho que é uma das únicas cidades imperiais ou a única cidade imperial da América Latina. Então, a gente tem vários fatores para trazer Petrópolis para a luz, ou a região serrana como um todo, como a Admir falou, a Petresópolis tem Bitipoca, tem outras cidades que têm uma beleza natural, Petrópolis tem um centro histórico. Então, eu estou aqui super confiante. Vejo... outro dia me ligou uma dona de uma loja da Rua Teresa me perguntando dicas de shoppings do Rio, sobre quais vender. Eu estou aqui super aberta a dar qualquer informação. Eu quero mais é que a gente saia dessa de verdade mais fortes, mais unidos e mais digitais. Se Deus quiser, vamos conseguir montar esse cubo aqui e a gente vai tomar um café e um chá maravilhoso, sem contar tomar um bom chopp também, que aqui, né, a região tem boas cervejas, né? Alessandra, muito obrigado pela sua participação. Conte sempre com a gente. Não tem sinal nem verde, nem vermelho, nem amarelo. O sinal é sempre verde. Pode ligar a hora que você quiser. Estamos aqui. Obrigado pela sua participação. Essa live está sendo gravada. Dentro de alguns minutos ela vai estar disponível para aqueles que não puderam assistir. Eu que agradeço. Prazer enorme conhecer quem eu não conhecia ainda. Estou aberta aqui. E vamos em frente. Obrigada, Sérgio. Um beijo e boa noite para todo mundo. Para todos. Obrigado. Um abraço, Alessandra. Sem delongas, eu vou colocar uma pergunta aqui, né? E aí, no caso, temos agora Vladimir e Dávila. Uma pergunta aberta, né? O mundo digital veio para ficar. O que o digital pode auxiliar no desenvolvimento da região? Né? Alguns tópicos a gente já deu um pontapé, já falamos alguma coisa. Vladimir ou Dávila, né? Se quiser comentar sobre a questão. Quem vai, Vladimir? Vou eu, vai você, vou eu? Pode começar. Bom, primeiro que o Vladimir já colocou, né? Já tem coisa no jogo, né? Ele lembrou bem do TripAdvisor, né? Já tem coisa no jogo. Ele colocou outra coisa importante também, que é a questão da vocação das cidades, que você hoje pode trabalhar remotamente, né? Você não precisa mais estar num grande centro, você não precisa mais estar... e a tecnologia ajuda muito nisso daí, né? Então, acho que a pandemia trouxe essa grande quebra de paradigma do trabalho remoto.
tá? Porque ainda havia uma resistência, apesar de algumas empresas já terem colocado, né? E talvez seja essa possibilidade que a gente venha falando aí, que o Samir falou antes de sair, da gente conseguir integrar essas 3 cidades, né? Num nível de informação bacana, num nível de troca de experiências muito bacanas, né? O Sérgio, você falou do Serra Tech, né? Eu acho que o Serra Tech só vai funcionar e a gente só vai ser conhecido, né, a cidade, quando caírem os muros. Porque você tem um polo de tecnologia que você dá um nome, bota Serra, sabe? Acho que o Serra Tech é quando a gente conseguir pensar a região serrana como produtora de tecnologia, né? E não determinado polo fechado, sabe? Então, ele tem que tirar os muros, aí a gente pensa a região serrana como polo de tecnologia. Deixa eu falar só uma coisa com o Vladimir. O dia que eu estive lá na Alterdata, naquela visita que a gente fez, me deu uma inveja branca enorme, né? Porque a gente saiu para almoçar e eu vi aquela garotada jovem toda, né? E era dia dos namorados, ou próximo dia dos namorados, comendo lá no restaurante, aquilo que ele falou, né? E às vezes aí voltei aqui para Petrópolis e vi essa mesma garotada jovem, sabe, sonhando em trabalhar no Rio. Saca? Então a gente pode sim, a tecnologia pode ser uma grande aliada, né? De encurtar essa distância para o jovem, de encurtar essa distância para o trabalhador. Ela pode ser uma grande, grande aliada mesmo. Era isso que... Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, porque realmente uma das iniciativas digitais que são importantes é essa integração mesmo. Eu já vi casos aqui em Teresópolis de ter um festival aqui na cidade bacana de cerveja, por exemplo. No mesmo dia tinha um festival de truta lá em Friburgo. Eu não sabia onde eu ia, eu queria ir nos dois, né? Mas estava no mesmo dia, por falta de integração, falta de conversa, falta de combinar. Bota no final de semana que vem, pronto, resolvi o problema, ia ter fluxo para todo mundo. É esse tipo de coisa que você está absolutamente correto. As cidades têm que estar mais unidas nisso. E tá para acontecer uma coisa aí que pode ser que seja legal. Existe uma instituição no Rio que é uma associação de pessoas que são focadas em turismo chamada Embaixadores do Rio. E eu estou para ser nomeado um dos embaixadores dessa instituição. Para tentar, com isso, vai abrir um monte de contatos com pessoas que a gente pode trazer mais coisa aqui para a região. Então, tem detalhes que a gente vai conectando um ao outro e começa a fazer a magia acontecer de fato, né? Aspecto tecnologia, o Dávila, está acontecendo umas coisas interessantes no Serratec, que isso que você falou já é um pouco da quebra de muro, porque até pouco tempo atrás se chamava Petrópolis Tecnópolis. Foi tão batido na tecla isso, que, cara, isso não existe, cara. A região serrana é maior do que só uma cidade. E aí virou Serratec e começamos a ter iniciativas. Tanto que, nesse momento, tem iniciativa de formação de 150 programadores, 70 em Petrópolis, 70 em Teresópolis. Pagos pela Firjan e por algumas empresas. Eu estou pagando 30. A formação de 30 pessoas. E eu estou criando um outro negócio agora, já pensando nessa coisa que pode ser legal. Já está pronta, né? Já está começando a rodar uma escola de robótica. Estou fazendo uma escola de robótica que vai ensinar programação para adolescentes. A minha ideia é tentar fazer com que pegue adolescentes, garotada de 14, 15 anos, e preparar esses caras para o mercado de trabalho que é tão carente de programadores. Só que custa caro formar essas pessoas que são mais carentes. Eles não têm dinheiro. Estou criando um projeto de apadrinhamento. Está cheio de ricos no Brasil inteiro que querem ajudar, não sabe como, não confia em ninguém. Eu quero usar o meu nome, a seriedade do meu nome, e falar para um rico lá de São Paulo, falar o seguinte: companheiro, você quer ajudar um menino a estudar 6 meses e entrar no mercado de trabalho que esse cara vai ganhar 3 vezes o que o pai dele ganha? Bote isso aqui e eu vou criar a estrutura para você acompanhar a formação desse garoto durante esse período, para tentar encontrar padrinhos no aspecto filantrópico de treinar pessoas das nossas regiões aqui. Tem coisas desse tipo que dá para fazer. Então, eu acho que o mundo digital pode ajudar muito, a parte tecnológica pode ajudar muito,
Mas, independente disso, um dos problemas das nossas regiões é a cabeça de muitos empresários. A cabeça de alguns empresários das nossas 3 cidades, elas têm que dar uma virada de chave, e eu acho que o poder público não consegue fazer isso. Então, as associações das 3 cidades, cada uma em suas áreas, podem contribuir muito nisso, em falar. Ela vai cerebral mesmo, para mostrar o que é possível fazer, qual é a virada que tem que dar em cada um dos seus respectivos negócios. Então, acho que eu estou sempre aberto a tentar ajudar, ou acender um farol aí, para que muitos consigam enxergar o que a gente pode fazer, o que nós podemos transformar nas nossas regiões. Eu acho que aí, Vladimir e Dávila, se me permite aí fazer uma parte, eu até mandei uma mensagem para a Alessandra, o discordar é o melhor negócio do mundo. Entendeu? Porque o discordar é exatamente alguém trazendo uma visão um pouco diferente daquela que você tem. Porque é o que o Vladimir falou, o que você construiu lá atrás te trouxe até hoje. Mas em momento algum te garante que vai te levar para o amanhã. E quando alguém traz alguma coisa diferente, você precisa parar para pensar, mas isso se encaixa na minha realidade ou não se encaixa? E aí, quando a gente conversou com o Sérgio para poder trazer essas lideranças que a gente está trazendo hoje, não deu tempo de hoje, nesse debate, a gente conversar sobre isso, a gente vai precisar fazer um outro, já fica aí o convite para que a gente faça outro, Sérgio. É porque a gente precisa descer algumas barreiras mesmo, Dávila, que eu concordo com você, porque no meio desse balaio de gato todo que está aqui, está o jovem que trabalha na Alterdata, está o jovem que você encontrou na Rua do Imperador, que ele não sabe o que está acontecendo nesse debate aqui, e ele está perdido. Ele está pensando que ele precisa descer a serra para trabalhar todo dia, pegar um ônibus. Eu já subi e desci todo dia. Eu sei o que você passa para fazer isso. Então, a gente, enquanto líderes e empresários, em algum momento tem que dar um carinho até para reter esse capital intelectual na região. E foi um assunto que, como eu disse, a gente não conseguiu abordar hoje, mas a gente vai precisar, em algum momento, fazer isso, porque enquanto está todo mundo dando tiro, para tu quanto é lá, tentando se salvar, tem um monte de gente morrendo no meio. E só para poder terminar esse comentário, Vladimir fez um comentário no começo, e sim, Vladimir, a gente juntou 2 grupos de negócios que são distintos. O Taldo com o meu grupo, porque não tem meu. Meu caramba, cara, não tem nada meu aqui. Meu é as pessoas conseguirem chegar a algum lugar. Meu camarada está vivo, meu camarada está com saúde, meu camarada está trabalhando. Agora, eu não estou preocupado com Serratec, Mercoserra, Conexão, Contra o Café. Você pode botar o nome que você quiser. Cada um da sua balada, da sua tocada lá. Eu estou preocupado que dessa conversa toda aqui, alguém tenha um insight e fale assim, caraca, eu já sei como é que eu vou sobreviver na crise. Se um conseguir, palmas para todo mundo. É isso mesmo. Exatamente. Temos aqui só mais uma pergunta, né, para a gente fechar o nosso debate de hoje, né, que o meu amigo Luiz Fernando levantou aqui, com relação à questão do jovem estudar, né, e empreender. Né? Quais dicas, né, a gente tem do mercado de trabalho e do empreendedorismo que fortaleçam a região serrana? E aí eu vou juntar essa pergunta, né, com a outra aqui para a gente poder dar um desfecho. Com relação à questão das vocações da cidade de Petrópolis, né, e da região serrana. Como vocês sabem, o Contra o Mais Café fez em maio do ano passado, o Vladimir participou, o Samir esteve presente, o André Dávila, né, fizemos um evento na Boêmia, falando sobre as vocações de Petrópolis, e trouxemos uma professora palestrante, minha amiga do Rio, que vamos dizer assim, botou um pitacozinho de fermento, né, trazendo como é que os objetivos do desenvolvimento da ONU, sustentáveis da ONU, podem fortalecer as vocações da cidade. Da mesma maneira que o Vladimir comentou desse estudo que se fez, a gente jogou o pontapé, e do evento de maio para cá, muita coisa não se fez também, eu não consegui evoluir com a Prefeitura de Petrópolis. Então, temos 2 questões. O jovem empreendedor, eu vou inclusive fazer uma live daqui a alguns dias com uma amiga do Rio, que é especialista na parte de jovem aprendiz, com a questão das vocações da região serrana. Então, nós temos aqui gastronomia, cervejeiro, turismo, a parte de educação, moda, né, polo moveleiro, entre outras. Como é que a gente pode fechar essa equação, né? E estamos tentando montar o cubo mágico aqui, né, com mais alguma ideia, com mais alguma insight, como o Luiz comentou, para que a gente possa realmente dar esse pontapé e essa reunião seja um marco aí para todos nós. Então, o Vladimir e o André podem se manifestar. Sérgio, eu vejo que
tudo, cara, passa pela educação, cara, por treinamento, capacitação, cara. Não adianta você falar assim, vou montar um ecossistema para dar dinheiro para esse monte de gente montar empresa. Vão quebrar todas. Se não tiver preparação. Eu acho que o Sebrae faz um papel sensacional no mercado, ele pode ser envolvido nisso. Os cursos de empreendedorismo do Sebrae são os melhores que tem no país. A gente pode começar a dar treinamento para a garotada, aquele pessoal que está indo para o mercado de trabalho agora, saiu da faculdade, está indo para o mercado de trabalho, e entender o que é você ter conhecimento técnico e o que é ter comportamento empreendedor, que são coisas completamente diferentes. A maioria acha que sai da faculdade e vai ficar rico. Não necessariamente. Tem que ter outras habilidades, outras competências, e aí entra treinamento, treinamento, treinamento. Então, se a gente cria grandes estruturas de treinamento focado nessas vocações, existe uma vocação tecnológica? Tem. Existe turismo? Tem. Aqui em Teresópolis, por exemplo, a gente tem muito pessoal de natureza. O ecoturismo aqui é mais forte que Petrópolis. Então, tem um espaço aqui para treinamento de guias, pessoal para fazer esse tipo de caminhada na floresta, esse tipo de coisa assim. Já em Petrópolis, treinamento justamente para história, entendeu? Pegar os meninos e capacitar sobre aspectos históricos da região. Então, tudo passa por treinamento. Eu acho que uma das coisas muito bacanas se acontecesse foi se nós tivéssemos uma ação coordenada das 3 cidades em mecanismo, numa grade de conteúdo, de treinamentos. Porque eu vejo aqui em Teresópolis, as pessoas reclamam, por exemplo, eu tenho amigos em Pousada, eles reclamam que as pessoas não têm perfil para ser arrumadeira, atendente, cozinheiro, porque não tem treinamento, cara. Cada um treina aquele pessoal que chegou na sua pousada. Não tem um local que você fala assim, quantos garçons foram treinados aí? Quantas arrumadeiras foram treinadas aí? Não tem isso. Então, eu acho que a gente não tem a estruturação de educação para fazer o que a gente está falando. Então, essa é uma medida que eu acho que a gente tem que articular as peças certas para estar gerando essas oportunidades. Né? Maravilha. Dávila, com você a palavra. Eu tô com o Vladimir nesse aspecto. Educação é tudo, né? Educação, capacitação, treinamento. 2 coisas importantes aí, né? Acho que 3 coisas importantes que a gente precisa ter. Essa questão da capacitação técnico-comportamental, né? Como o Vladimir colocou, né? E isso aí a gente precisa, de fato, articular com os Sebrais, articular com as associações. Esse empreendimento que o Vladimir está fazendo, que é um empreendimento privado, né? Mas buscando também parceiros para que possam bancar estudantes da escola pública. Isso é legal porque ele está dando conta de uma coisa que a academia não consegue acompanhar, porque a academia, os currículos são muito rígidos, então ele está dando conta de uma coisa, né? Ele consegue rapidamente montar uma escola de programação. A academia até acertar um currículo, o MEC aprovar, aquela coisa toda, né? Agora, a academia tem um papel importante também, né? Que é o papel da pesquisa. Né? Quando a gente conseguir casar tudo isso aí, a gente começou até a conversar com o pessoal da UF aqui, de engenharia de produção, né? Muitos alunos daqui de Petrópolis não sabem que existe. Né? Então, a gente começar a fazer essa integração. Né? Então, você integra a academia, você integra os cursos técnicos, você integra as atividades filantrópicas, Vladimir, né? que são importantes também, né? E a gente consegue, de fato, criar um ambiente. Aí sim, você cria começa a criar um ecossistema. Né? Você tem... Ecossistema é vida, né? E aí você tem vidas voltadas para isso, né? Com a inteligência voltada para isso, com a sensibilidade voltada para isso. Né? Você colocou, guia de ecoturismo em Teresópolis, guia histórico em Petrópolis, histórico-cultural. Né? Então, a questão da tecnologia, a questão do polo cervejeiro, né? Da formação de mão de obra para essa parte do polo cervejeiro e as outras coisas de conexão, né? Porque, Vladimir, o que a gente faz com o resíduo da cevada hoje, da produção da cerveja? Né? Você tem uma chance enorme, isso pode virar adubo orgânico, isso pode virar, sabe? E aí tem uma porção de coisa que a gente pode trabalhar, né? Integrado. Enfim,
Agora, tudo passa pela educação mesmo. Tudo passa pelo treinamento, pela educação das pessoas. A gente requalificar as pessoas. Aí a gente começa uma mudança de modelo mental. Sabe o que acontece? Inclusive dos empresários. Porque Exatamente. quando você coloca uma pessoa mais esperta lá dentro, ele vai ter que ficar mais esperto também. Joga um tubarão no aquário dele. Exatamente. Muito bom, André. Muito obrigado. Estamos aqui, né? 18 horas e 45 minutos, hora Petrópolis, região serrana do estado do Rio. Quero agradecer a participação de todos, né? Deixar a palavra aí com o meu amigo Luiz Fernando, que também está realizando esse evento de forma coparticipativa conosco, e falou muito bem que não é Luiz Fernando, não é Conexão, não é Alterdata, não é Contra o Café, todos estamos no mesmo barco, precisamos realmente nos unir, né? E agradeço a todos aqueles que estiveram conosco aqui, e aqueles que eu também não consegui me direcionar, né, diretamente, Márcio Mério, tivemos aqui a Rosemary Lomelino, Marcos Duarte, Marília Mills, do Convention, né, a Tatiana Damas, Domício Martins, Newton Fernando, o meu amigo lá da Jordel, da Superestágio, está aqui também, Bruno. A todos vocês, um abraço, uma boa noite. Tiago Avelar, né, que está sempre com a gente aí. Luiz Fernando, com você, as considerações aí, para a gente poder encerrar e agradecer por esse encontro que, para mim, foi muito bom. Eu quero agradecer a todos que compareceram aí. Realmente essa coisa sem fronteira, de não tem conexão, não tem Contra o Café, não tem Mercoserra, não tem nada disso. Tem o capital intelectual local que a gente tem que desenvolver para poder retomar o mais rápido possível. Eu ontem participei de uma live e eu ganhei, Sérgio, a pergunta de 1 milhão, de 1 trilhão, que eu falei, porque a pergunta valia o PIB do Brasil. Quando é que a crise vai acabar? A primeira pergunta que eu recebi. Aí eu falei assim, depende de quem você é na crise. Pode durar mais ou menos para você, mas depende só de você. Porque a crise, para cada um de nós, ela vai ter uma duração dependendo das suas atitudes, daquilo que você vai fazer. Eu sou, Dávila, um pouco descrente em esperar algumas coisas do poder público. Muita gente fala para mim assim, não, vamos esperar, a prefeitura vem. Eu sei que ela em algum momento vem, mas até lá eu já posso ter morrido, né? Então, eu conto com ela, eu trabalho com ela, eu me ajusto com ela, mas algumas coisas a gente vai fazendo aí no paralelo. Já falei com o Sérgio. Oi, o poder público, se não atrapalhar, já ajuda bastante. Por aí mesmo. E eu vou convidar você, Dávila, depois para você conhecer o Vladimir, o Taldo e o pessoal todo que está aqui hoje. A gente criou, há coisa de 2 semanas atrás, um hub exatamente para trabalhar essa área do capital intelectual, fazendo eventos como esse gratuito, né? Que esses eventos se multipliquem dentro das universidades, porque a gente nem falou disso aqui, né? Uma região farta, né, de conhecimento com universidades fantásticas, que é essa região serrana, inclusive onde vocês podem colocar conteúdo. E esse hub ele foi criado por um grupo de 4 empresários que estão lá circulando comigo dentro do Conexão, e dos 4, 2 são petropolitanos. Não sem motivos, porque são as pessoas que sempre se apresentaram, sempre colaboraram, sempre estiveram presentes, são docentes também, têm suas empresas, mas também são docentes. Então, só que é um grupo muito aberto e para todas as especialidades e todos os negócios que a gente possa apresentar no mercado. É o que o Vladimir fala, eu concordo. A loja da gente vai muito além da calçada, né? A gente só precisa botar isso um pouquinho mais na cabeça das pessoas e trazer para a briga. Eu não quero discutir, não, vamos discutir sim. Aí amanhã você faz de novo. Vladimir sabe, acho que já escutou essa história, Dávila. As primeiras palestras que eu fiz em Petrópolis, lá na Fundação Getúlio Vargas, no Alto da Serra, eu tinha 5 pessoas presentes. Era quase que consultoria. Entendeu? Porque vinham 5. Porque o russo, ou porque fez frio, ou porque choveu, tinha sempre uma desculpa. Mas tinha 5 pessoas. E a gente chegou a conseguir fazer evento com 120. Então é uma questão realmente de, uma hora vai. E eu acho que o papel das pessoas que estão aqui é exatamente fazer esse ir, fazer acontecer. Obrigado a todos aí. Volto a palavra para o amigo Sérgio Taldo. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite. E daqui a pouco, não é, Luiz? Esse vídeo da nossa live está disponível para quem assistiu, né? E ele deve estar disponível, Sérgio, desculpa, ele deve estar disponível amanhã, que ele vai precisar ser editado, tá? A gente vai fazer um acerto de cortes aí, mas amanhã ele já está disponível para você.
Muito obrigado aí. E a ferramenta, Sérgio, só desculpa, a ferramenta aí está à sua disposição. O Zoom continua aberto para você toda vez que vocês precisarem, está aberto para vocês, tá? Ok, muito obrigado. Obrigado, Luiz, obrigado, Marcos, Rosemary aí do Contro, Vladimir, André Dávila, todos vocês. Forte abraço, uma boa noite aí. Fiquem bem. Bom de negócio sempre.